14 de janeiro de 1942. Quartel-General da Marinha Imperial Japonesa, Tóquio. O almirante Ozami Nagano revisou as mais recentes avaliações de inteligência do Teatro do Pacífico. Sua equipe havia calculado a matemática da recuperação industrial americana após o ataque a Pearl Harbor. Os americanos estão se reconstruindo mais rápido do que o projetado. Seus estaleiros trabalham dia e noite. Suas fábricas se convertem à produção de guerra a um ritmo que nossos analistas nunca anteciparam. De sua posição no coração da máquina de guerra do Japão, Nagano analisou o que todo almirante japonês compreendia pela dura experiência. Os Estados Unidos possuíam 10 vezes a capacidade industrial do Japão. A janela para uma vitória decisiva japonesa estava se fechando a cada mês que passava. O que Nagano precisava era de uma arma tão audaciosa, tão devastadora do ponto de vista estratégico, que pudesse colapsar o moral americano antes que essas fábricas alcançassem a produção total. O que ele não sabia era que, nas profundezas das divisões de planejamento da Marinha Imperial, um grupo de oficiais já havia concebido essa arma. Não um couraçado, não um porta-aviões, um submarino, um capaz de cruzar 37 mil milhas de oceano, lançar aeronaves debaixo da superfície e destruir a única estrutura que mantinha todo o esforço de guerra aliado unido: o Canal do Panamá. O plano foi chamado de Operação PAN, e era, por qualquer medida, a operação submarina mais ambiciosa já concebida na história da guerra naval. A lógica estratégica por trás da Operação PAN emergiu da vulnerabilidade geográfica mais fundamental do Japão. E as mentes estratégicas mais brilhantes da Marinha Imperial estudaram a logística americana com precisão obsessiva ao longo da década de 1930. Suas conclusões eram alarmantes. As frotas americanas do Atlântico e do Pacífico operavam como forças separadas. O Canal do Panamá era o único caminho que permitia a transferência rápida de poder naval entre os dois oceanos. Sem ele, uma frota de couraçados americanos, transferida do Atlântico para o Pacífico, exigiria uma jornada adicional de 14 mil milhas, contornando o Cabo Horn, na ponta sul da América do Sul. O custo em tempo era catastrófico. 3 semanas adicionais de trânsito. 3 semanas durante as quais o Pacífico poderia ser assegurado, reforçado, tornado inexpugnável. O capitão Kameto Kuroshima e o brilhante e excêntrico oficial de operações conhecido na Marinha como o Deus das Operações, calculou a matemática estratégica no final de 1941. Se as eclusas do Canal do Panamá forem destruídas, escreveu ele em um memorando classificado, os Estados Unidos não podem concentrar poder naval no Pacífico por no mínimo 6 meses. Nesse intervalo, o Japão pode estabelecer perímetros defensivos das Aleutas à Austrália que nenhuma frota americana poderia romper. Não precisamos derrotar a América. Precisamos tornar o custo da derrota alto demais para que uma democracia o aceite. O memorando circulou pelo quartel-general naval com crescente entusiasmo. Kuroshima havia identificado não apenas um alvo, mas uma teoria da vitória. O Japão não precisava superar a produção americana. O Japão precisava ganhar tempo, estabelecer fatos no terreno e forçar uma paz negociada antes que a superioridade industrial americana pudesse se manifestar como domínio militar. O Canal do Panamá era a chave. Sua destruição era a estratégia. Mas destruir o canal, a partir de um submarino, apresentava desafios da engenharia que a ciência naval, em 1941, nunca havia resolvido. As eclusas de Gatun, o gargalo crítico, situavam-se a 130 pés acima do nível do mar. Só podiam ser alcançadas por aeronaves. Mas nenhuma aeronave em 1941 poderia voar das ilhas japonesas até o Panamá e voltar. A distância era simplesmente grande demais. A solução era conceitualmente impressionante. O Japão construiria submarinos grandes o suficiente para transportar aeronaves. Os submarinos cruzariam o Pacífico sem serem detectados, emergiriam perto da costa panamenha, lançariam suas aeronaves, ou deveriam-nas destruir as eclusas e desapareceriam sob as ondas. Todo o esforço de guerra aliado mudaria nos 20 minutos que levaria para as bombas caírem. Os submarinos que executariam a Operação PAN foram designados como Classe Manto 400.
Suas especificações, quando elaboradas pelo Departamento Técnico Naval em Cury, no início de 1942, representaram um salto na engenharia naval tão dramático que os oficiais que revisaram os planos inicialmente questionaram se eram tecnicamente viáveis. Comprimento: 400 pés. Mais longos do que qualquer submarino já construído. Deslocamento: 6.500 toneladas submerso. Quase 3 vezes o deslocamento de um submarino de frota japonês padrão. Alcance: 37.500 milhas, sem reabastecimento, o suficiente para circunnavegar o globo uma vez e meia. Tá capacidade de aeronaves: 3 bombardeiros torpedeiros hidroaviões Aichi M6A Seiran. O nome Seiran significava névoa da montanha. Foram projetados especificamente para serem dobrados, armazenados em um hangar pressurizado, montados em menos de 30 minutos e lançados a partir de uma catapulta construída no convés dianteiro do submarino. Cada aeronave podia transportar uma bomba de 800 kg ou um torpedo aéreo. 3 submarinos transportando 9 aeronaves poderiam entregar uma carga de bombas aproximadamente equivalente a um ataque aéreo pesado contra um alvo pontual. As eclusas de Gatun eram um alvo pontual. O vice-almirante engenheiro Shigeyoshi Miwa, encarregado de supervisionar o desenvolvimento técnico, escreveu em seu diário em 3 de março de 1942. Estamos construindo algo que a história nunca viu. Os ingleses tiveram seus dreadnoughts, os americanos têm seus porta-aviões. O Japão terá submarinos que são, por si só, porta-aviões. Quando futuros historiadores escreverem sobre inovação naval, escreverão sobre isto. Os desafios de engenharia eram imensos. O casco de um submarino padrão é um cilindro otimizado para a pressão da água. Um hangar de submarino exigia um tubo cilíndrico com 11 pés de diâmetro, percorrendo o comprimento do convés dianteiro. Esse tubo precisava de integridade estanque em profundidades operacionais. Precisava manter uma atmosfera controlada para que o combustível e a munição das aeronaves não inflamassem devido à umidade ou mudanças de pressão. Precisava de uma porta em sua extremidade dianteira grande o suficiente para permitir a passagem de uma aeronave dobrada, mas capaz de vedar sob centenas de pés de água. Os projetistas do Arsenal Naval de Cury trabalharam ao longo de 1942 e em 1943 resolvendo problemas que não tinham precedente. Como manter motores de aeronaves em um ambiente selado e úmido sem operá-los? Como lançar 3 aeronaves rápido o suficiente para que radar inimigo e baterias costeiras não reajam antes que o segundo e o terceiro aviões deixem a catapulta? Como recuperar aeronaves após uma missão quando qualquer operação na superfície arrisca detecção e ataque? As respostas surgiram lentamente por meio de centenas de iterações de engenharia. Os motores seriam preservados em graxa Cosmoline e envolvidos em material absorvente de umidade. Um sistema de pré-aquecimento levaria os motores à temperatura de operação em 7 minutos. Uma catapulta de ar comprimido poderia lançar uma aeronave em 3 segundos. Todo o hangar poderia ser inundado e vedado para mergulho em 14 minutos. As próprias aeronaves, os Seiran, passaram por um redesenho radical. Hidroaviões padrão eram construídos para operações tranquilas, a partir de ancoradouros calmos. O Seiran precisava funcionar após semanas em um tubo metálico selado, ser montado em 30 minutos sob condições de combate, sobreviver a um lançamento por catapulta com aceleração de 4,5 G e voar 650 milhas até um alvo. Engenheiros da Aichi removeram todos os componentes desnecessários. Projetaram asas dobráveis que travavam automaticamente quando estendidas. Projetaram flutuadores destacáveis, que podiam ser removidos completamente para missões kamikaze, nas quais a recuperação não estava planejada. Projetaram a aeronave para aceitar tanto um torpedo quanto uma bomba no mesmo ponto de fixação, se permitindo flexibilidade de missão no último momento. O piloto que dominaria essas aeronaves era das tripulações escolhidas a dedo pelo tenente-comandante Tatsunoki Ariizumi. Ariizumi, que comandava as operações aéreas da Força Submarina, entendia que os pilotos precisavam de habilidades que nenhum aviador naval havia anteriormente exigido. Precisavam lançar a partir de um submarino em movimento em mar agitado. Precisavam navegar 650 milhas sobre mar aberto sem pontos de referência.
precisavam encontrar um alvo que nunca tinham visto, exceto em fotografias e imagens de reconhecimento aéreo. Precisavam atingir eclusas que tinham apenas 110 pés de largura. E precisavam fazer tudo isso após semanas de confinamento em um submarino onde não podiam se exercitar, não podiam praticar voo e mal podiam ficar de pé em seus beliches. O programa de treinamento que Ariizumi projetou foi sem precedentes em sua brutalidade. Pilotos voavam seus Seiran a partir de bases no mar interior do Japão, praticando contra réplicas de comportas construídas na Estação Aérea Naval de Oita. As réplicas foram construídas em escala exata, 110 pés de largura, com os mesmos ângulos de aproximação que um piloto enfrentaria vindo do lado do Pacífico do Panamá. Os pilotos voaram o perfil de ataque centenas de vezes. Aproximação ao amanhecer pelo leste, sol atrás deles e nos olhos dos defensores. Baixa altitude para evitar radar. Manobra de subida a 3 milhas para adquirir o alvo. Mergulho a 45 graus. Lançamento a 600 metros. Saída a 200 metros. Cada piloto podia executar a sequência dormindo. Precisava-se porque a executaria ao amanhecer sobre uma costa hostil, onde cada segundo de exposição arriscava interceptação. Os submarinos da classe Peire 400 que os transportariam foram construídos simultaneamente em 3 estaleiros navais japoneses. O Arsenal Naval de Kure construiu o navio líder, Ein 400. O Arsenal Naval de Sasebo construiu o Mera 401. Um terceiro estaleiro iniciou o trabalho no número 402, que eventualmente seria convertido em submarino de suprimentos. 2 cascos adicionais, Meiro 403 e Meiro 404, foram encomendados, mas nunca concluídos, pois os bombardeios americanos aos centros industriais japoneses interromperam os cronogramas de produção. O cronograma de construção revelou a pressão sob a qual a indústria japonesa se encontrava em 1943. O Meiro 400 foi iniciado em janeiro de 1943, lançado em janeiro de 1944 e comissionado em dezembro de 1944. Quase 2 anos de construção para um único submarino. Em comparação, os estaleiros americanos produziam submarinos de frota a uma taxa de 1 a cada 6 semanas. A classe Ein 400 era simultaneamente uma obra-prima de engenharia e uma admissão de limitações industriais. O interior de um submarino I-400 era diferente de qualquer embarcação antes ou depois. Caminhar da popa à proa era uma jornada por uma cidade militar flutuante. A seção traseira continha motores, máquinas e os espaços que davam ao submarino seu alcance extraordinário. 6 motores a diesel para navegação na superfície, 2 motores elétricos para operação submersa e um banco de baterias que ocupava mais espaço do que os alojamentos da tripulação. Os espaços de engenharia dianteiros davam lugar ao compartimento da tripulação. Aí 200 homens viviam em um espaço projetado para muito menos. Beliches eram empilhados em 4 níveis, em espaços onde um homem não podia sentar-se ereto no beliche superior sem bater no de cima. Marinheiros dormiam em rodízio, compartilhando beliches com homens que saíam do turno. O cheiro de diesel, suor e óleo de máquina nunca deixava as paredes de aço. À frente dos alojamentos da tripulação ficava o hangar. Com 11 pés de diâmetro e 115 pés de comprimento, dominava o terço dianteiro do submarino. Ao entrar no hangar pela primeira vez, os tripulantes sentiam que haviam entrado em outra embarcação. O cheiro metálico era o mesmo, mas a escala era diferente. 3 aeronaves Seiran estavam encaixadas dentro como bonecas russas, asas dobradas, flutuadores removidos, hélices horizontais. E mecânicos podiam trabalhar nos motores apenas contorcendo-se em espaços entre a fuselagem e a parede do hangar. À frente do hangar ficavam a sala de controle, a sala de torpedos e o convés da catapulta acima. A própria catapulta era uma obra-prima da engenharia de ar comprimido. Podia acelerar uma aeronave de 0 a 85 milhas por hora em 3 segundos ao longo de um trilho de 120 pés. O estresse na estrutura durante essa aceleração era equivalente a 5 vezes a força da gravidade. Cada solda do Seiran havia sido testada para suportar isso. O comandante Nobukyo Nambu, que comandaria o Kiwi 401, conduziu o primeiro exercício completo de combate no início de 1945. Sua tripulação
montou 3 aeronaves a partir de suas posições armazenadas em 27 minutos. A catapulta lançou as 3 em 9 minutos. A recuperação era o problema que ninguém havia resolvido completamente. Recuperar hidroaviões em mar aberto exigia que o submarino emergisse, taxiava a aeronave ao lado e a içasse a bordo com um guindaste enquanto rolava nas ondas. Cada recuperação levava 30 minutos por aeronave. 90 minutos para 3. 90 minutos na superfície em águas onde aeronaves americanas patrulhavam. Os planejadores da Operação Pan decidiram cedo que a recuperação poderia precisar ser sacrificada. Pilotos poderiam ameriçar ao lado do submarino após completar a missão. Submarinos poderiam recolhê-los rapidamente. As aeronaves seriam abandonadas. Era um cálculo brutal, mas mais seguro do que 90 minutos na superfície. A Operação Pan, como originalmente concebida, visava 3 pontos separados no sistema do Canal do Panamá. Alvo principal: as eclusas de Gatún, no lado Atlântico. Alvo secundário: as eclusas de Miraflores, no lado do Pacífico. Alvo terciário: a barragem de terra em Gatún que criava o lago artificial pelo qual os navios transitavam. A barragem de Gatún era a mais vulnerável das 3. Era a maior barragem de terra do mundo quando construída, retendo 21 milhas cúbicas de água. Se rompida, a inundação resultante arrasaria o canal, destruiria os mecanismos das eclusas a jusante e exigiria anos de reconstrução. O ataque combinado deixaria o canal inoperante por um período estimado de 2 a 5 anos. A inteligência americana, após a guerra, calculou os danos reais de forma mais conservadora, estimando 18 meses a 2 anos de reparo. Mas 18 meses eram suficientes. 18 meses em 1944 ou 1945 eram a diferença entre uma frota americana concentrada no Pacífico ou dividida entre 2 oceanos. Era, potencialmente, a diferença entre vitória americana e um impasse negociado. A operação quase foi lançada em junho de 1944. Primera 400 e Mera 401 foram provisoriamente designados, tripulações foram informadas, fotografias do alvo foram distribuídas. Então Saipan caiu para as forças americanas em 9 de julho de 1944. A perda de Saipan foi catastrófica para o planejamento estratégico japonês, de maneiras que iam além da própria ilha. Saipan estava ao alcance dos bombardeiros B-29 para atingir as ilhas japonesas. Sua perda significava que bombardeiros americanos poderiam agora alcançar Tóquio, Osaka, Kobe, Sei, Nagoya e os arsenais navais em Kuri e Sasebo, onde os submarinos da classe AN-400 estavam sendo concluídos e mantidos. Mais imediatamente, a perda de Saipan desencadeou uma crise política. O primeiro-ministro Tojo renunciou. Toda a concepção estratégica da Marinha exigia reavaliação. A Operação Pan foi suspensa aguardando revisão de prioridades. A revisão levou meses. Durante esses meses, as forças americanas continuaram seu avanço pelo Pacífico. Golfo de Leyte, Iwo Jima. Cada ilha aproximava o poder aéreo americano do próprio Japão. No início de 1945, o quadro estratégico havia mudado tão drasticamente que alguns oficiais questionavam se destruir o Canal do Panamá ainda importava. Se o Japão não pudesse manter as Filipinas, poderia manter qualquer coisa mesmo com o canal destruído? O debate dentro do quartel-general naval japonês foi intenso e, no fim, inconclusivo. Uma facção argumentava que a Operação Pan era agora mais crítica do que nunca. Se o canal fosse destruído, as forças americanas atacando o próprio Japão seriam divididas. A invasão das ilhas seria retardada. O Japão teria mais tempo para preparar defesas, treinar a milícia nacional, mobilizar milhares de aeronaves e barcos kamikaze sendo preparados para a batalha final. Outra facção argumentava que os submarinos eram necessários mais perto de casa. As forças-tarefa de porta-aviões americanos operavam livremente ao longo da costa japonesa. Os I-400, com suas aeronaves, poderiam potencialmente atacar porta-aviões americanos de formas que submarinos convencionais não podiam. Uma terceira facção propôs um alvo completamente diferente. O capitão Atsushi Asamura argumentou em um memorando de janeiro de 1945 que o Canal do Panamá era distante demais e protegido demais. A verdadeira vulnerabilidade nas operações americanas era o ancoradouro da frota no atol de Ulithi, nas Ilhas Carolinas.
Ulithi era a base avançada de onde as forças-tarefa de porta-aviões americanos lançavam seus ataques às Filipinas e ao Japão. Em qualquer dia, a Lagoa de Ulithi abrigava mais tonelagem naval do que Pearl Harbor. Aeronaves de 3 submarinos da classe MA-400 poderiam surpreender a frota americana concentrada, estacionária e desprevenida. O debate produziu um compromisso que não satisfez plenamente ninguém. A Operação Hikari, um ataque a Ulithi, seria lançada primeiro. Se bem-sucedida, a Operação Pan contra o Canal do Panamá seguiria com os submarinos que permanecessem operacionais. O plano de Ulithi exigiu treinamento final intensivo. Pilotos que haviam praticado a aproximação do Canal do Panamá agora precisavam aprender um alvo completamente diferente. As entradas do Recife de Coral da Lagoa de Ulithi, os padrões de dispersão dos porta-aviões americanos ancorados, a localização de depósitos de combustível e navios de munição, alvos cuja destruição causaria incêndios que se estenderiam a embarcações vizinhas. O treinamento foi retomado na Estação Aérea Naval de Oita em fevereiro de 1945, com um novo senso de urgência. A campanha de bombardeio americana contra as ilhas japonesas estava se intensificando. B-29 atacavam cidades japonesas em raids que superavam qualquer coisa anteriormente experimentada. O bombardeio incendiário de Tóquio em 9 e 10 de março de 1945 matou cerca de 80 mil pessoas em uma única noite e destruiu 16 milhas quadradas da cidade. Os pilotos treinando em Oita podiam ver o brilho das cidades em chamas no horizonte. Realizavam seus treinos sabendo que tudo o que protegiam estava morrendo sob o céu. O tenente Kazuo Takahashi, um dos pilotos Seiran, selecionados para a missão em Ulithi, escreveu em seu diário pessoal em 15 de março de 1945. Hoje praticamos contra na entrada do Recife. Minha aeronave respondeu perfeitamente. O ângulo de aproximação é mais fácil do que no Panamá. O alvo é maior. O problema é a patrulha aérea americana. Relatórios de inteligência indicam Hellcats da Grumman circulando continuamente a lagoa. A nossa velocidade de aproximação, temos talvez 3 minutos desde o momento em que nos detectarem até concluir o ataque. 3 minutos são suficientes. 3 minutos precisam ser suficientes. Penso nas cidades em chamas atrás de mim. 3 minutos são tudo. O I-400 e o I-401 deixaram a base naval de Maizuru em 26 de junho de 1945, rumo ao sul, no Mar das Filipinas. Com eles seguiram os menores AI-13 e Mi-14, que transportavam 2 Seiran cada, totalizando 10 aeronaves na força de 4 submarinos. A missão designada Operação Hikari levava 10 aeronaves, 10 pilotos e o acúmulo do gênio de engenharia de 3 anos de inovação naval japonesa. O que os planejadores em Tóquio não sabiam era que a inteligência de sinais americana já havia detectado tráfego de rádio incomum associado à força submarina. O escritório de inteligência naval rastreava os movimentos submarinos japoneses com uma precisão que os comandantes japoneses, ainda confiantes em seus códigos, não suspeitavam. O capitão Ernest Eller, analisando o tráfego de mensagens japonesas em Pearl Harbor, observou em 1º de julho. Concentração incomum de atividade submarina no Mar das Filipinas. Análise de tráfego sugere operação coordenada. Múltiplas unidades. Possível alvo, instalações da Frota do Pacífico. Recomenda-se alerta elevado em Ulithi e em Niuetok. Os submarinos avançaram para o sul a 12 nós na superfície à noite, submersos durante o dia, quando aeronaves de patrulha americanas estavam mais ativas. A travessia foi exaustiva. 200 homens em um casco projetado para bem menos, compartilhando beliches em rodízio, se comendo comida fria para evitar assinaturas térmicas de cozimento, vivendo no ruído mecânico constante de uma embarcação operando no limite de seus parâmetros de projeto. Os pilotos Seiran tiveram o pior. Suas aeronaves ocupavam o hangar, deixando nenhum espaço para exercício ou recreação. Viviam em seus beliches ou no apertado refeitório de oficiais, revisando fotografias de alvos que já haviam memorizado, calculando ângulos de aproximação que poderiam desenhar de olhos vendados, aguardando uma missão que poderia ou não acontecer. O comandante Nambu, a bordo do I-401, conduzia diariamente exercícios de navegação subaquática, mantendo a prontidão da tripulação para o momento de emergir e lançar. A sequência havia sido ensaiada até a automatização.
Emergir. Abrir a porta do hangar. Retirar aeronaves uma a uma. Desdobrar asas. De fixar flutuadores, preparar motores, abastecer aeronaves a partir de bombas montadas no convés. Lançamento por catapulta. Mergulhar. Toda a sequência em 30 minutos. 30 minutos era o objetivo. Na prática, a média era 33. Os 3 minutos extras incomodavam Nambu. 3 minutos na superfície, perto de um porto defendido, eram uma eternidade. Em 26 de julho de 1945, forças americanas lançaram panfletos sobre cidades japonesas, alertando sobre bombardeios contínuos, a menos que o Japão se rendesse. Os panfletos nomeavam cidades específicas que seriam bombardeadas a seguir. Comandantes japoneses descartaram isso como guerra psicológica. Estavam parcialmente certos. Era guerra psicológica, mas também era um aviso real. 3 dias depois, em 26 de julho, a neocruzador USS Indianapolis chegou à ilha Tinian e descarregou componentes do dispositivo que seria lançado sobre Hiroshima 10 dias depois. A linha do tempo que encerraria a guerra, e com ela a Operação Hikari e toda a operação subsequente contra o Canal do Panamá, já estava definida. O Primary 400 e o Y-401 continuaram para o sul sem saber. Em 6 de agosto de 1945, a primeira bomba atômica caiu sobre Hiroshima. A força submarina recebeu a notícia por rádio 14 horas depois. Para as tripulações dos submarinos da classe I do 400, a notícia foi recebida com um silêncio que os comandantes mais tarde descreveriam como diferente de qualquer outro que já haviam experimentado no serviço naval. Homens que haviam sobrevivido anos de guerra, que haviam visto amigos morrerem e navios afundarem, e que haviam aceitado com o estoicismo de sua cultura que provavelmente morreriam, permaneceram em silêncio atônito enquanto a mensagem era lida. Uma cidade. Uma bomba. 80 mil mortos. A matemática era simples e devastadora. O Japão tinha aproximadamente 60 cidades de tamanho significativo. A América presumivelmente tinha mais bombas. A aritmética da guerra mudou em um único instante. O comandante Nambu reuniu seus oficiais na apertada sala de oficiais do Ibori 401 e lhes disse o que sabia. O que não era muito. Uma bomba. Uma cidade. A missão continua aguardando ordens do quartel-general. Seus oficiais olharam para ele com expressões que ele não conseguiu decifrar completamente. Determinação, talvez. Ou resignação. Ou algo entre os dois para o qual a tradição naval japonesa não tinha palavra. As ordens do quartel-general, quando vieram, eram ambíguas. Continuar para a posição designada. Aguardar novas instruções. O que o quartel-general não dizia era que o debate em Tóquio havia se tornado incoerente. Oficiais militares e autoridades civis discutiam simultaneamente rendição, resistência, termos negociados, batalha final e o significado de uma arma sem precedente na história humana. Os submarinos da Operação Hikari continuaram rumo a Ulithi mais por inércia do que por ordens. Em 9 de agosto, a segunda bomba atômica caiu sobre Nagasaki. A mensagem de rádio chegou aos submarinos naquela tarde. Uma segunda cidade. Uma segunda bomba. O intervalo entre as explosões foi de 3 dias. A implicação era matemática e implacável. Se a América tinha bombas suficientes para ataques consecutivos, as cidades japonesas poderiam ser destruídas mais rápido do que o Japão poderia reagir. Até no mesmo dia, forças soviéticas invadiram a Manchúria, abrindo uma segunda frente que destruiu os últimos cálculos estratégicos do Japão. A última esperança dos planejadores militares japoneses era que a neutralidade soviética pudesse ser usada para negociar a paz por meio de Moscou. Essa esperança morreu com a declaração de guerra soviética. O comandante Azamura, cuja ideia havia redirecionado a Operação Pan para Ulithi, recebeu a notícia das 2 bombas atômicas e da ofensiva soviética em um intervalo de 48 horas. Ele escreveu em seu registro: "Há 3 anos acreditávamos estar construindo a arma que decidiria esta guerra. Acreditávamos que o canal era a chave. Depois acreditamos que Ulithi era a chave. Agora entendo que sempre estivemos fazendo a pergunta errada." A pergunta nunca foi qual eclusa bombardear ou qual frota afundar. A pergunta era se alguma nação pode derrotar uma força que produz armas mais rápido do que conseguimos contá-las.
Não podemos. A missão foi encerrada em 15 de agosto de 1945, quando o imperador Hirohito transmitiu seu rescrito anunciando a aceitação da Declaração de Potsdam pelo Japão. O Miri 400 e o Iro 401 receberam a mensagem e emergiram. Pela primeira vez em semanas, 200 homens por submarino ficaram no convés sob a luz do sol. Alguns choraram. Alguns apenas olharam para o horizonte. As aeronaves no hangar, os Seiran, que haviam sido preparados para ataques ao Leyte e depois ao Panamá, receberam ordem de destruição. A destruição foi realizada com a meticulosidade que caracterizava o procedimento naval japonês, mesmo na derrota. As aeronaves foram desmontadas. 6 componentes foram lançados ao mar. Os hangares que haviam sido construídos com tanto gênio de engenharia foram esvaziados no Oceano Pacífico. Os próprios submarinos emergiram e seguiram para o Japão sob escolta americana. Os oficiais da Marinha Americana que primeiro embarcaram no Miri 400 ficaram, segundo relatos, sem palavras. O comandante Thomas Blanchard, designado para assumir o controle da embarcação, escreveu em seu relatório: "Este submarino é diferente de qualquer outro que encontrei em relatórios de inteligência ou manuais técnicos. A escala é simplesmente incompreensível até você estar no convés. É tão longo quanto um destroyer. O hangar de aeronaves é mais sofisticado do que qualquer coisa que construímos no design de submarinos americanos. Estas aeronaves, o que resta delas, são armas de ataque projetadas para um propósito específico como nada em nosso inventário. Os japoneses estavam tentando algo que nunca consideramos possível. O relatório de Blanchard despertou interesse imediato na tecnologia. Equipes de inteligência naval examinaram os submarinos da classe I-400 assim que chegaram às águas japonesas. Engenheiros mediram, fotografaram e copiaram cada detalhe. A catapulta foi desmontada e enviada aos Estados Unidos para análise. O mecanismo da porta do hangar foi estudado por semanas. O sistema de lançamento por ar comprimido foi reproduzido por engenheiros americanos que haviam trabalhado em conceitos semelhantes sem sucesso por anos. A Marinha Americana rebocou o I-400 e o I-401 para Pearl Harbor. Pedidos soviéticos para inspecionar as embarcações foram negados. A Guerra Fria já começava. E planejadores navais americanos não tinham intenção de compartilhar tecnologia que ainda estavam avaliando. Os submarinos foram afundados nas águas do Havaí em 1946 e as informações classificadas foram destruídas com eles. Mas os conceitos que representavam não afundaram com os cascos. Engenheiros navais americanos que estudaram a classe Miri 400 levaram suas observações para programas de desenvolvimento do pós-guerra. O conceito de um submarino capaz de projetar poder aéreo alcançou sua conclusão lógica na década de 1950 com experimentos americanos de mísseis de cruzeiro lançados de submarinos. O USS Growler e o USS Greyback foram convertidos para transportar o míssil de cruzeiro nuclear Regulus, um conceito de arma descendente do bombardeiro torpedeiro Seiran, que engenheiros japoneses haviam projetado para o ataque ao Canal do Panamá. Só a linha direta da classe Imate 400 ao moderno míssil balístico lançado por submarino não é reta, mas é real. Os japoneses haviam provado que submarinos podiam transportar armas que exigiam uma plataforma de lançamento maior do que o próprio submarino. Esse conceito, uma vez demonstrado, nunca desapareceu do pensamento naval. O Canal do Panamá permaneceu vulnerável durante toda a guerra de maneiras que os planejadores americanos consideraram desconfortáveis ao revisarem os arquivos da Operação Pan após a guerra. As eclusas do canal não eram fortemente defendidas em 1944 e 1945. As defesas aéreas consistiam principalmente de artilharia antiaérea, que teria sido eficaz contra ataques convencionais, mas teria dificuldade contra 3 aeronaves aproximando-se em baixa altitude pelo Pacífico ao amanhecer. Analistas de inteligência americanos que revisaram os planos japoneses em 1945 chegaram a uma conclusão que mantiveram classificada por décadas. A Operação Pan, se executada no final de 1944 ou início de 1945, provavelmente teria causado danos significativos às eclusas de Gatun. Se esse dano teria sido catastrófico, dependia exatamente de onde as bombas caíssem. Bombardear diretamente os portões das eclusas poderia permitir reparos em meses.
Atingir mecanismos e sistemas elétricos prolongaria o tempo para um ano ou mais. Atingir a barragem de Gatun com o tipo certo de carga resultaria em uma catástrofe cuja recuperação levaria anos. Os planejadores japoneses, trabalhando com fotografias de reconhecimento da década de 1930 e documentos de engenharia obtidos por inteligência, identificaram corretamente a barragem como o alvo principal por sua vulnerabilidade. Barragens de terra, quando rompidas, exigem reconstrução completa. Não podem ser reparadas como estruturas de concreto. A inteligência estratégica estava correta. A solução de engenharia estava correta. As aeronaves eram capazes. Os submarinos estavam operacionais. O que destruiu a Operação Pan foi o tempo. Tempo consumido pelo debate de prioridades. Tempo perdido com a queda de Saipan. Tempo gasto na decisão de atacar Ulithi primeiro. Tempo consumido pelo sucesso da produção industrial americana, que encurtou a guerra mais rápido do que os planejadores japoneses haviam previsto. Quando o Prepumari 400 e o I-401 estavam prontos, a bomba atômica já estava há semanas de encerrar a guerra que o ataque ao canal pretendia prolongar. A realização de engenharia da classe 1-400 permanece independente do fracasso estratégico. Os engenheiros japoneses cumpriram seu objetivo. Construíram o maior submarino já feito até então. Criaram aeronaves capazes de atingir alvos a 650 milhas. Desenvolveram um sistema de lançamento em 3 segundos. Treinaram pilotos para uma missão de bombardeio de precisão contra um alvo que nunca viram pessoalmente. Tudo isso sob bombardeio constante, com escassez de recursos e uma economia de guerra em colapso. Os homens sabiam que estavam construindo algo além de sua época. Porta-aviões, não submarinos, eram a arma decisiva da guerra no Pacífico. E ainda assim, o conceito estava correto. Submarinos nucleares com mísseis balísticos fariam exatamente isso décadas depois. Os japoneses estavam 50 anos adiantados. Kuroshima estava certo sobre a importância estratégica do canal. Estava certo sobre o conceito. Estava errado sobre o tempo. Os pilotos que treinaram em Oita viveram com a culpa de uma missão que nunca aconteceu. O tenente Takahashi sobreviveu à guerra. Seu diário foi encontrado após sua morte e doado ao Museu Marítimo de Kuri. Lá permanece uma hélice Seiran, pintada de verde, nunca usada. Ela foi projetada para voar 650 milhas rumo a um alvo que nunca alcançou. Os submarinos da classe Meiro 400 foram encontrados no fundo do oceano em 2013, próximos a Pearl Harbor. Estavam intactos, silenciosos, sem missão cumprida, sem alvo atingido. A questão permanece. E se? E se tivessem sido mais rápidos? E se tivessem atacado em 1944? O canal teria sido danificado. A guerra teria durado mais. Mas a história seguiu outro caminho. O mundo mudou mais rápido do que os submarinos podiam navegar. A bomba atômica tornou todas as outras armas obsoletas. Os submarinos permanecem no fundo do Pacífico. As hélices ainda giram lentamente na escuridão. 3 lâminas. Pintura verde ainda visível. Projetadas para um voo que nunca aconteceu. O Canal do Panamá continua operando. Milhões de toneladas passam por ele todos os anos. Nenhum navio sabe o que quase aconteceu. Os engenheiros estavam certos. Os pilotos estavam prontos. Os submarinos estavam construídos. A história disse não. Se esta história tocou você, faça uma coisa agora. Clique no botão de curtir. Cada curtida ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas. Inscreva-se e ative as notificações. Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Você ajuda a manter viva essa história. Agora clique no próximo vídeo. Nos vemos lá!